todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã, nesta semana, em nossa vida, seja abundante sobre cada um de nós. Queremos cada vez mais sentir o Senhor ao nosso lado. Nós estamos nessa manhã abrindo o nosso coração para que Ele faça morada, reine, guie e conduza a nossa trajetória. Deixo com você nessa manhã uma parte da Bíblia do livro de Provérbios, capítulo 3, o último versículo desse capítulo, que é o versículo 35, onde diz o seguinte: os sábios herdarão a honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Provérbios, capítulo 3, o versículo 35. Nós queremos a cada dia ser sábios. Para que possamos ser sábios, precisamos buscar ao Senhor. Precisamos amar a Deus. Precisamos nos submeter à sua vontade. Somente aqueles que temem ao Senhor se tornarão verdadeiramente sábios. É como Salomão reconheceu a Deus como o seu supremo Senhor e o Senhor lhe tornou um dos homens mais sábios que já passou sobre a face dessa terra. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 21, o versículo 1. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a sua salvação. É mais um dos capítulos do livro de Salmo composto pelo rei Davi. Mas logo no primeiro versículo nós já conseguimos compreender qual é a ênfase de todo o capítulo. Davi demonstra sua confiança no Senhor. Mesmo ciente de outros recursos que ele teria na vida, mas ele sabia que a fonte da sua confiança, a fonte da sua força estava no braço do Senhor. Quando um exército saía para a batalha, ele poderia confiar em muitas coisas. Ele poderia confiar na quantidade dos soldados, ele poderia confiar na lança que estava nas mãos do soldado, ou na espada, ou no escudo, ou em outro instrumento de guerra. Mas Davi, mesmo consciente de todos esses materiais bélicos, a sua confiança estava fundamentada na pessoa do Senhor. Ele sabia que sem o Senhor ao seu lado, ele jamais iria conseguir a vitória. Mas mesmo ele estando completamente desarmado, belicamente, mas tendo o Senhor na sua companhia, ele alcançaria a vitória em todas as batalhas. Davi se alegrava no Senhor. Davi sabia que todas as bênçãos provinham de Deus, inclusive a salvação. Davi sabia que vida eterna é um atributo exclusivo da divindade. Era a razão que ele louvava o nome do seu Deus. O Deus que Davi servia era completamente diferente dos deuses dos cananeus, um Deus mortal, um Deus feito de barro, ou de pedra, ou de madeira. Mas o Deus que ele amava, o Deus que ele estava conclamando, era o Deus Criador, o Deus doador de toda a vida. Davi teve muitos inimigos nessa vida, porque Davi buscou servir a Deus. E Davi tinha certeza de uma coisa: aqueles que eram seus inimigos também se tornavam inimigos do Senhor. Porque em toda a sua caminhada, Davi buscou obedecer ao Senhor. Davi buscou viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Se ele estava vivendo de acordo com a vontade do Senhor, se ele possuía inimigos, os seus inimigos também estariam odiando o Deus que ele professava amar e professava crer. Davi se alegrava na força do Senhor, porque ele sabia que todas as forças adversárias que viessem ao seu encontro, mas se ele estivesse ao lado do seu Senhor, as forças adversárias seriam destruídas. O fato de Deus aceitar o convite de Davi, de estar ao seu lado nos seus momentos de batalha, nos seus momentos de guerra, momentos difíceis da sua vida, era razão suficiente para que Davi pudesse expressar louvor e gratidão a Deus. Acredito que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos também desenvolver o mesmo sentimento que Davi desenvolveu. Poucas vezes nós nos voltamos para o Senhor com palavras de gratidão pelo fato do Senhor ter se manifestado ao nosso lado, ter lutado as nossas batalhas e ter nos concedido a vitória. O coração de um homem pode ter muitos planos, mas nós precisamos submeter os nossos planos à vontade do Senhor. Feliz é aquele que reconhece na sua vida que os seus planos estão em conformidade com os planos do Senhor. Quando os nossos sonhos são os mesmos sonhos do Senhor, nós somos um felizardo. Os planos de Deus para o seu povo já tinham sido muito explícitos, deixados na vida de Abraão. Deus queria abençoar Abraão. Deus queria abençoar a Israel.
Mas o objetivo de Deus a abençoar tanto Abraão como uma nação era para que essa nação pudesse representar o seu nome, um povo forte, um povo invencível, um povo que tivesse saúde e automaticamente, quando todas as nações reconhecessem e soubessem quem era o Deus desse povo, eles também buscariam amar a esse Deus, porque era um Deus invencível. Davi tinha plena consciência de um fato. Ele tinha plena certeza da fonte suprema de toda a bênção. Ela provinha exclusivamente das mãos do Senhor. Não havia um outro ser nessa terra que fosse capaz de proteger, de amparar e de salvar todos os seus filhos. Somente Yahvé, somente o seu Deus, era a razão pela qual, antes de sair para a batalha, ele se curvava diante dele, diante da batalha, e no retorno para sua casa, mais uma vez era um motivo de se voltar para o Senhor, oferecer sacrifícios e expressar a sua gratidão a Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus irá confiar no poder de Deus em toda e qualquer circunstância. Logo pela manhã ele buscará o Senhor. No decorrer do dia ele tentará se manter na presença do Senhor. Ao voltar para casa, ele mais uma vez irá se curvar diante da presença do Senhor. Ele sabe que somente em Jesus Cristo ele é suficiente para satisfazer todas as necessidades do nosso coração. Somente ele pode nos livrar do laço do passarinheiro. Somente ele pode nos livrar da peste perniciosa. Se Deus não cuidar da nossa vida, em vão vigia a sentinela. Não adianta acreditarmos que a nossa capacidade, que a nossa inteligência, que a nossa esperteza nos livrará de todo mal. Nos enganamos, somente Deus pode fazer tudo isso por nós. Os planos dos melhores homens falharão se eles não estiverem com o Senhor. O rei Davi termina esse capítulo se voltando para Deus com orações e com cânticos. Ele se voltava para Deus porque ele sabia que somente o Senhor era suficiente para todas as suas necessidades. Ele tinha Deus como sendo o primeiro e único, exclusivo na sua vida. Ele não era o segundo, ele não era o terceiro, ele era exclusivo na sua trajetória. Portanto, Deus se agradava das ações do rei Davi. É a razão pela qual a Bíblia revela e nos informa que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o estudo do capítulo 21 do livro de Salmos, eu e você a cada dia, nós precisamos exercitar a nossa confiança no Senhor. Somente Ele pode satisfazer as necessidades do nosso coração. Somente Ele, de fato, pode nos assegurar de todos os males que poderão se incorrer sobre a nossa vida no decorrer de um dia. Somente Ele pode atender todas as nossas orações. Somente Ele pode suprir todas as bênçãos que precisamos. Somente Ele, de fato, pode nos dar o direito da vida eterna. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena viver para Deus, vale a pena cada dia viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Aqueles que vivem dessa forma serão alcançados pela bênção do Senhor, alcançarão os mais alvos que Deus pode prometer para os seus filhos nessa terra. Eu peço a Deus nessa manhã que nos tome nas suas mãos, abençoe a nossa vida, conduza a nossa trajetória e nos conceda a graça de vivermos de acordo com a vontade do nosso Deus. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.